tô bem reflexiva nesses últimos dias. E hoje de manhã, assim que eu acordei, que eu tava ali meio sonolenta, meio acordada, me veio uma memória de quando eu era criança. Eu devia ter entre 8, 9, 10 anos. No máximo 10 anos. E essa memória do ambiente e uma sensação interna, uma sensação interior, assim, de sentido, de busca de sentido. E era um dia chuvoso, tinha acabado de chover muito. Tinha uma terra na frente da minha casa, assim que a gente descia a calçada, e a terra ficava tão bonita, era uma areia, sabe? E aí ficava assim retinha, e eu adorava pisar em cima. Eu adorava riscar ali e tal. E nesse dia em especial, eu e minhas irmãs, nós íamos para casa de uma senhora. E que ela ficava falando para minha mãe, né, para, sei lá, alguém visitar ela, alguma coisa assim. E aí nós fomos. E durante o caminho me veio como se fosse um vento, não um vento literal, um vento interior que me atravessou assim, de qual é o sentido de tudo isso. Aí eu vou chegar lá, que a gente não vai ter muito o que conversar, né? No máximo ela vai dar alguma coisinha pra gente. E volto pra casa. E eu lembro que eu olhava assim em volta, a rua, as plantas, ela, tudo. E eu falava assim, poxa, mas qual que é o sentido de tudo isso? De estar aqui. A sensação que eu tenho é que desde muito nova eu sempre fiquei buscando muito sentido, um sentido que eu não conseguia ver, que não era o que as pessoas conseguiam me explicar. Então era como se eu estivesse cavando alguma coisa e eu precisava de uma resposta que não era uma resposta fácil que todo mundo estava dando. Porque as respostas que eu ouvia para mim não faziam sentido. E eu fiquei refletindo muito hoje nesse momento dessa memória. O que essa memória está vindo à tona agora para tentar me mostrar? E teve um outro evento, e isso já foi lá quando eu estava morando em outra cidade. Estava chovendo. Eu já estava, sei lá, acho que mais de 11 anos, com certeza. 13, 14, 15. 13, 14, talvez. E tava chovendo. E era assim, depois do meio-dia. E aí eu fui lá no portãozinho, assim, que tinha um portãozinho bem lá na área de serviço. E eu fui lá. E olhei para aquela chuva e falei assim, meu Deus, qual é o sentido de tudo isso aqui? A minha vida, a vida de todo mundo. E me veio uma tristeza, assim, profunda. Não sei se de falta, sei lá, de buscar entender. Eu lembro que eu chorei ainda, assim, sabe? Mas era aquele choro que parecia que não era um choro daqui, assim, de tipo, aconteceu uma coisa comigo, eu tô mal. Enfim, eu sempre fui muito questionadora, sempre, desde muito nova. Então, acho que o meu primeiro questionamento, assim, mais forte, pesado, assim, que eu acho que marcou muito pra mim, tanto que eu lembro até hoje, foi o questionamento sobre a morte. E os questionamentos religiosos, né? Eu sempre fui aquela pessoa que perguntava demais na igreja e não me contentava com as respostas que eu recebia, porque me pareciam muito superficiais, me pareciam muito decoradas, muito... são os mistérios de Deus. Que mistérios são esses? Por que são mistérios? E eu lembro
lembro que eu fiquei apavorada quando eu fiz a pergunta lá da morte, porque a morte era algo assim que ninguém comentava, né? Se você falasse de morte, as pessoas já, não pode falar de morte, né? E quando eu fazia alguma pergunta assim mais, sei lá, diferente do que todo mundo fazia, as pessoas ignoravam, né? Ou ignoravam e falavam assim, são os mistérios de Deus. Dava uma resposta ali muito superficial. E aquilo fez com que eu reprimisse muita coisa dentro de mim, sabe? Eu reprimisse muita busca, eu começava a achar que eu era muito estranha. E eu acho que agora, talvez, eu esteja começando a me reencontrar comigo mesma e entender que talvez eu não seja tão estranha assim. Eu só sou uma pessoa que não me conforma com alguns padrões que são repetidos, né, ad eterno, assim, para sempre, o tempo todo, geração em geração se repete, mas ninguém questiona o porquê. E eu questiono tudo. Eu tô prestes a me casar. E eu comecei a questionar por que casar? Por quê? Pra que casar? Eu ainda não cheguei numa resposta, mas tenho algumas respostas mais superficiais ali, mas ainda tô no questionamento, sabe? Significa que eu não amo meu noivo, que eu não queira me casar com ele? Não. Mas eu quero, uma verdade, que não seja uma crença que é passada de geração em geração, que as pessoas vão fazendo de forma repetida, sem ao menos parar para pensar, né? E eu lembro que o meu psicólogo, há uma época atrás, ele me fez essa pergunta. Ele falou assim, você quer se casar, mas por que você quer se casar? E na época eu falei assim, porque eu quero me casar. E aí depois veio umas respostas assim, status social, que todo mundo casa. Mas por que todo mundo casa? E aí agora eu tô questionando filho. Pra que ter filho? Pra eu cuidar como uma boneca? Pra eu satisfazer os meus desejos? Pra eu transferir as minhas carências? Pra eu brincar com ele? Isso soa um pouco egoísta, né? Porque um filho é um outro ser, muitas das vezes diferente, que vem com pensamentos, que vem com, sei lá, uma alma diferente. E aí você quer trazer ele ao mundo para os seus desejos. Por que ter filho? Para quê? Para ele se tornar o amor da sua vida. E porque geralmente é o que acontece, né? Você é o amor da minha vida, eu não consigo viver sem você. Cara, você é um outro ser humano. Como você não consegue viver sem outro ser humano? Você não deveria conseguir viver sem você, será? Sem você mesmo? Que muitas vezes a gente nem se ama e a gente quer amar o outro. Mas será que é amor ou apego? Será que é amor ou apenas carência? Então, assim, tô no questionamento, né? Tô na dúvida. Não é na dúvida, não diria dúvida, mas tô no questionamento, porque, como eu falei, eu tô perdendo o medo de questionar mesmo, porque eu fui muito reprimida, eu reprimi muito meus questionamentos por medo, por conta dos outros, né? As autoridades que a gente conhecia, né? Não, mas não pode falar sobre isso. Mas... Enfim. E agora é a primeira vez que eu tô me permitindo de verdade questionar. Já questionei, né? Por uma época atrás, questionei muito a questão das religiões. Por que eu tô aqui nessa religião? Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que eu devo acreditar nisso que estão falando? De onde veio essa crença que estão pregando? De onde veio mesmo? Né? Será que Jesus, em algum momento, ele falou assim, crie um templo, uma igreja?
Ou será que nós pegamos as palavras dele, da Bíblia, distorcemos para que aquilo sirva aos nossos desejos egoístas, vaidosos, de poder e dominação, né? Porque, ao meu ver, o medo, você disseminar medo, é uma forma de você dominar a massa. Quando alguém está com medo, é muito fácil você implantar uma nova ideia na cabeça dela. Quando alguém está desesperado, é muito fácil você conduzi-lo ao que você deseja. Então, medo, culpa, né? Eu questionei. Por que sentir culpa? Por que eu tenho que sentir culpa sobre alguma coisa? A gente pode simplesmente olhar para aquilo, caramba, errei, vamos fazer diferente? Aquela história, Jesus pega a prostituta e fala, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Vá e não peques mais. Vá e corrija a rota. Vá e faça diferente. E não ficar remoendo porque você fez algo que não foi legal. Remoendo. Porque se a gente parar para pensar, nós não somos perfeitos. Só pessoas perfeitas, seres perfeitos fazem coisas perfeitas. Então por que a gente remói, sente tanta culpa, sabendo que nós não somos perfeitos e que nós estamos aprendendo? É igual uma criança, né, gente? Você pegar uma criança, você vai espancar ela porque ela não sabe andar? Né? Você vai falar assim, nossa, você não sabe isso, como assim? Que absurdo, você não sabe andar. E encher a criança de culpa, de medo, de crítica, julgamento. Mas também a gente tem que parar para pensar que se você comete um erro e vai cometer 2, 3 vezes, aí a coisa complica um pouco, né? Tem que rever. Que não é sobre você não sentir culpa e você simplesmente continuar fazendo a coisa ali de qualquer jeito. Enfim. Eu tô meio nostálgica. Tô questionadora. Eu acho que eu saí daquela fase de saber tudo pra não saber nada e começar a aprender o que realmente é. Porque, sabe, quando a gente começa a questionar, é como se a gente falasse assim, beleza, o que é a verdade mesmo? E por que vem medo? Porque você tem medo de aquilo que você tanto acredita, que você passou anos acreditando, que aquilo não seja verdade. E aí você não saber como lidar com isso. Tá? Então, tipo, se eu acreditei tanto nessa religião aqui, ou nessa fala aqui, ou nessa doutrina, e eu descubro que aquilo ali realmente não é real, e agora? Em que eu vou acreditar? Onde é que eu vou me apegar? Onde é que eu vou buscar a salvação? É o desapegar, talvez, das nossas certezas, né? Que a gente tem muitas certezas. E se abrir. Porque é como dizem, não sei quem disse, mas tudo que é verdadeiro permanece. Então, se você questiona uma crença que ela não é verdadeira, ou que ela é verdadeira, você é como se fosse assim, você questiona e tudo que é verdade permanece. E o que não é verdade sai. É como se fosse isso. Tô nostálgica, gente. É isso. Ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo.